Bom, pessoal, vamos lá para mais uma aulinha bônus, né? Lembrando que essas aulas bônus, elas fazem parte do curso maior, né? A gente tem um curso que está lá na plataforma, né? Então, assim, as aulas mesmo maiores, né, mais aprofundadas e tudo mais. Aqui nós vamos falar só mais de atualidades mesmo, comentar uma coisa ou outra, mas as aulas estão lá na plataforma, né, de um curso inteiro sobre direito constitucional, que nem tem prazo, nem tem quantidade de aulas, porque é algo muito dinâmico, né? Então, quem quiser, tiver interesse, entre em contato aí, pode deixar mensagem aqui nesse vídeo, pode fazer como achar melhor, né? Lá no Instagram, acha a gente lá no Instagram, é o mesmo, só colocar Emanuel Júnior lá, Emanuel OCJR, e me acha lá fácil, tá bom? Aí lá tem todos os meus contatos. Bom, a minha ideia de vir aqui hoje é justamente para poder falar um pouquinho sobre essa questão do muito atual, né? Pelo menos nesse momento do vídeo aqui, a coisa aconteceu ontem, é tudo muito rápido, né? As coisas têm acontecido muito rápidos aqui nessa nossa república. E essa questão toda do Banco Master, né? Esse escândalo do Banco Master, e isso tem virado um problema constitucional por natureza, porque simplesmente nós temos ministros do STF ligados a isso, né? Ministros do STF com nome constando nisso aí. E o grande problema é que um dos ministros que consta, o ministro Dias Toffoli, é um nome que aparece, né? E agora, poucas horas atrás, o que aconteceu foi que a Polícia Federal conseguiu abrir, né, o celular do tal do Vorcaro lá e achou várias conversas, várias citações com relação ao ministro do STF, Dias Toffoli. E aí a coisa fica muito maior, né? O que era rumor, o que era uma possibilidade, claro que é uma possibilidade muito possível, né? Mas passou a ser uma certeza. E acontece que ele não abre mão da relatoria do processo. O que aconteceu depois disso? A Polícia Federal, a própria Polícia Federal, pediu ao STF, ao presidente do STF, que a declaração de suspeição dele. Né? Na verdade, até impedimento, né? Porque ele está sendo. Ele é citado aí no problema. Seria até impedimento, mas vamos deixar por suspeição mesmo. Só que já começou errado, né? Por quê? Porque a Polícia Federal, ela foi ao presidente do Supremo para poder fazer isso, justamente por quê? Porque ela deveria primeiro ir ao procurador-geral do Ministério Público Federal, né, Paulo Gonet, e para ele resolver isso. Só que ele já disse que não. Ela chegou aí, né? E ele disse que não, deixa isso para lá e não tem nada aqui. Só que tem, né? A gente sabe que tem. E eles sabem que tem, a investigação constou que tem. Então eles foram ao presidente do Supremo, que já é um caminho errado. Então começou errado, né? Mas era a única alternativa. Não condena, né? Como é que você vai condenar um negócio desse? Ele não tinha outra alternativa. Foram ao presidente do Supremo, Edson Fachin, e o que aconteceu foi que ele pensou, olha, eu não vou resolver essa bomba aqui sozinho, né? E não resolveu mesmo, convocou o pleno, né, os outros ministros, e para falar sobre essa suspeição, esse impedimento, se ele seria impedido ou não e tudo mais, para declarar ou não, inclusive o ministro Dias Toffoli. Bom, o caminho começou errado, mas tudo bem, vamos caminhar por aí para ver os outros erros que aconteceram. O que deveria acontecer agora? Declarar-se suspeito, então redistribuísse a ação. Não declarasse suspeito, então continuaria com ele. O que aconteceu foi que não declarou, né, suspeito, então ele não é suspeito, não é impedido dessa ação, de atuar nessa ação como juiz, mas redistribuíram a si mesmo, né, e caiu na mão de outro ministro. Então, então assim, não é uma coisa sem lógica. Né? Se ele não é suspeito, por que ele não continua? Mas se ele é suspeito, por que distribuiu? Então, né, parece que foi uma redistribuição só para poder constar mesmo, né, só para poder ver se acalma os ânimos das pessoas. É uma situação complicada, uma situação complexa, porque isso não tem precedente, isso não tem,
em lugar nenhum, né? Eu não vou nem falar só de direito constitucional, nem no regimento deles lá do STF tem precedente um negócio desse, né? Então estão fazendo da cabeça mesmo. Eles estão fazendo à medida que a coisa está chegando. E o grande problema é o que vai acontecer daqui para frente com outras ações, os precedentes que isso causa, né? Então, eu queria só comentar esse ponto. A quantidade de erros em um dia, em um único dia, no andamento de uma única ação, de um único problema que chega no STF, né? Que nem devia ter chegado no STF pelo caminho que chegou e não devia ter sido feito da forma como fez, e as decisões não poderiam ter sido feitas da forma como aconteceram, né? Então são procedimentos que vêm se sobrepujando, né? Que vêm se atropelando aí, e qual será o precedente disso? A gente não sabe qual o precedente disso. Daqui para frente, como que a história vai resolver esse problema, né? Porque é um problema, né? Constituição está sendo deixada de lado. Isso daí, qualquer pessoa que tenha um mínimo de bom senso e pare para poder só verificar o que está acontecendo, está vendo que as coisas não estão caminhando da melhor forma, e não é de hoje, né? Não é só nessa questão do Banco Master. Essa questão do Banco Master é uma bomba, né? Eu espero que daqui a alguns anos, quando eu voltar, ou alguém de vocês estiverem vendo esse vídeo, veja isso como uma questão histórica e o que aconteceu depois, né? E a gente possa comentar aí embaixo o que aconteceu depois. Mas agora eu fico preocupado com os precedentes disso, né? São precedentes terríveis, porque dão poderes que, como sempre, né, dão poderes que o STF não tem, né? Eles estão atropelando procedimentos. E isso é muito ruim. Bom, gente, então esse bônus é isso. Não esqueça de dar um pulinho lá na plataforma, vale a pena dar uma olhada, tem muita coisa lá, muita coisa mesmo, não é só direito constitucional, né? Nós temos várias situações lá, várias coisas lá, tem o direito canônico, né? Bastante coisa sobre direito canônico. E, assim, a assinatura é muito pouca, o valor é muito pouco, né? Para poder, pelo tanto de coisa que já tem lá. Tá bom? Então até a próxima. Tchau, tchau.